Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E hoje, tchan, 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 nós vamos ter uma aula mais prática. A gente até agora, o nosso assunto geral é poema, linguagem poética, não é? A gente começou o terceiro bimestre falando sobre a linguagem poética. E até agora a gente está vendo vários aspectos, desde poemas até prosas poéticas. A gente viu modelos e tudo. E dentre esses modelos, eu até já mandei algum exemplo para vocês falando sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que é... Esqueci de fazer a mágica. A mágica de sumir o Totoro. Hoje a gente vai falar sobre soneto, tá bom? Bom, é importante a gente ter esse momento para falar sobre os sonetos, para a gente entender o quão fechado eram os modelos de poemas no passado. É importante a gente saber que muito antigamente, quando começou, quando surgiu a poesia, como porque na verdade a poesia ela é muito antiga. Alguns estudiosos falam, olhem só isso, alguns estudiosos falam que a poesia pode existir desde antes do surgimento da escrita. Olhem isso, viu? Só que quando se começou a perceber isso, que o ser humano já estava utilizando a sua linguagem de uma forma diferente, de uma forma em que ele queria colocar beleza nas palavras, queria falar com palavras diferentes. Quando ele percebeu que estava fazendo isso, que foi quando começou a surgir os estudos sobre o que era o poema, logo que começou a surgir os estudos, muita coisa foi, como é que eu posso dizer, se petrificando, sabe? As coisas foram ficando como um modelo. É isso que foi acontecendo. Então, as pessoas que foram fazendo poemas depois disso, depois que começaram a estudar o que era poesia, o que era poema, começaram a seguir esses modelos. E assim, esses modelos foram ficando cada vez mais comuns. E durante muito tempo, as pessoas só faziam poesia seguindo determinados modelos. O que é que eu falo sobre modelo? São regras, entre aspas, para se fazer um poema. Por exemplo, um deles era o soneto. Muitos poetas passaram muito tempo escrevendo poemas apenas nesse modelo. E o que é um soneto? Como eu já disse para vocês, é um poema formado por 14 versos, do qual dois deles são quartetos e os dois últimos são tercetos, tá bom? Mais importante é essa regra aqui, eles têm que ter 14 versos, que a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos e vocês vão perceber que nem sempre eles são divididos em estrofes de 4 ou de 3 versos. Às vezes é tudo junto, tá bom? Mas falando um pouco mais da história da poesia, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, gente, é a imagem de um dos primeiros registros de poesia, de poema, na verdade, que foi encontrado. Por quê? Como eu disse para vocês, alguns estudiosos dizem que desde antes do surgimento da escrita já existia poesia. A gente que já sabe o que é poesia, sabe que a poesia está presente na forma de falar, não é? Às vezes, quando a gente busca falar de uma forma mais conotativa, ou seja,
utilizando palavras de uma forma diferente do significado delas, buscando embelezar as nossas falas, as frases, buscando outros significados para as palavras, a gente já está fazendo poesia. E a poesia ela está presente desde as pinturas, as músicas, não é? A gente encontra poesia de diferentes formas, né? Porque na verdade a poesia ela busca expressar sentimentos, expressar emoções. Então a gente encontra ela de diferentes formas, não é? Mas quando a gente fala sobre poema, é a forma escrita da poesia, tá bom? Então, esse foi um dos primeiros registros de poema que foi encontrado. Aqui tem a imagem de outra parte dele, porque ele foi encontrado em várias pedras, em várias dessas placas. E essa escrita é porque ele foi encontrado lá na Suméria, então é uma escrita muito antiga. Foram encontradas 12 placas dessas e os especialistas dizem que cada uma das placas tem 300 versos ou mais. Então, na poesia clássica, nós temos as odes, que também que são outros modelos, não é? Nós temos epopeias, inclusive o nome do que foi dado a esse achado aqui, que é o primeiro registro, não é, de um poema, é uma epopeia de Gilgamesh. O nome é Gilgamesh ou Gilgamesh, tá bom? É uma epopeia. E uma epopeia é um poema muito grande, porque é um poema que narra uma história, um feito muito grande de algum herói, né? Algo muito importante que aconteceu na história daquele lugar. Uma epopeia é enorme, diferente de um soneto. Então existem vários desses modelos. Um que foi um dos mais conhecidos é o soneto, que a gente vai ver com mais detalhe agora. O soneto ficou bastante popular por ser um poema pequeno, ou seja, se é pequeno, é mais fácil de divulgar, não é? Porque o que os poetas antigos mais tinham dificuldade era de divulgar os seus trabalhos. Isso antes da criação da imprensa e tudo. Então, esses poemas, além da sonoridade deles, que é algo incrível por causa do tamanho, por causa da disposição dos versos, ou seja, por causa do formato dos versos, não é? Ele tem uma sonoridade muito boa. Sempre no final vai rimar. Às vezes as rimas são cruzadas. Aqui o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Às vezes as rimas são mais paralelas, ó. O primeiro rima com o segundo, o terceiro rima com o quarto. Mas sempre vai procurar ter uma rima. Ou então como nesse aqui, ó. Esse aqui, o primeiro, rima com o último. E os dois do meio rimam entre si. Conselheiro, inteiro. Vinha, cozinha. Ok? Olha aqui do mesmo jeito. Olheiro, terreiro. Vizinha, esquadrinha. Não é? Então, não importa a posição da rima, mas sempre vai haver uma rima, uma sonoridade. Tá bom? Enquanto aqui, nas duas últimas estrofes, que são dois tercetos, o que é que acontece? Aqui, ó, desavergonhados, não está rimando com nenhum desses aqui dessa estrofe. Ele vai rimar lá com mercados. Então a rima, nesse caso aqui, ela segue essa ordem, ó. Desavergonhados, mercados, nobres, pobres, Picárdia, Bahia. Estão vendo? Então, esse aqui é um exemplo que eu estou dando de um poema de Gregório de Matos. E olha quanto tempo tem esse poema. 1923 foi o ano que ele nasceu.
Então, olha só isso, gente. Quanto tempo, não é? Esse site aqui é incrível porque ele tem muitos sonetos. Só nessa página aqui que eu achei são 100 sonetos. Mas o que eu quero para essa semana não é uma atividade de pesquisa. A nossa aula de hoje foi falando especialmente sobre como se formou a história do poema até a gente chegar no soneto, porque a gente vai fazer uma atividade prática, tá bom? Vocês vão fazer um soneto de vocês. Lembrando que o soneto ele pode ou não ter quartetos e tercetos, mas o mais importante é que ele tenha 14 versos. Aqui a gente tem o exemplo de um soneto de Shakespeare, William Shakespeare. E olha só, ele não está dividido em quartetos e tercetos, ele é uma estrofe só, não é? Mas os 14 versos permanecem. Se a gente for contar, a gente vai ver que nesse soneto existem os 14 versos, tá bom? Então vocês escolhem se querem permanecer ou não com os quartetos, os tercetos, mas o importante é que tenha 14 versos, tá bom? E sempre a rima. A rima é um fator muito importante para o soneto, porque vai gerar, como a gente já falou, a sonoridade, tá bom? Então, como atividade dessa semana, a gente vai fazer essa atividade bem prática. Vocês vão fazer um soneto de vocês, tá bom? Me enviem fotos, ok? E a gente vai ver depois um jeito de compartilhar essa construção que vocês fizeram com os nossos colegas, tá bom? Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Tchau, tchau. Espero que vocês se divirtam fazendo poesia, fazendo poema de vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Saudades, hein?